Muito bem. Estão vendo direitinho? Vamos lá. Acho que todo mundo aqui já me conhece, né? Eu sou a Mariana Freire, eu estou no internamento e está sendo muito bom a gente conseguir ter esses momentos para revisar alguns temas que a gente organizou por ordem de apresentação, que tem de recorrência. Então, hoje a gente vai falar de infecção do trato urinário na pediatria. E por que é importante a gente falar de infecção do trato urinário na faixa etária pediátrica? Porque é a segunda infecção bacteriana mais prevalente em pediatria, a primeira, a otite média aguda, e a primeira causa de febre sem sinais localizatórios em lactentes. Não só pela sua frequência, a gente tem um alto índice ainda de recorrência das infecções urinárias dentro do primeiro ano do episódio inicial. Então, a gente tem uma recorrência de 30 a 40% dos casos. Não só ela é prevalente, quanto recorrente, quanto ela tem um risco de evolução para sequelas graves, então cicatrizes renais com uma hipertensão secundária e podendo evoluir até uma doença renal crônica. E nós temos possibilidade de, com diagnóstico e tratamento precoce, a gente reduzir o risco de sequela. Então, aqui, se a gente sabe investigar, se a gente tem um alto grau de suspeição clínica, se a gente segue o nosso fluxograma, a gente diminui risco de sequela para esses pacientes. Quando a gente fala de forma epidemiológica, e a gente vai pegar todas as faixas etárias, a gente vê que tu é muito mais prevalente em meninas, tá? Se a gente for pegar uma porcentagem, ela é cerca de 7, 8 vezes mais comum em meninas. Mas a gente fala isso como um dado geral, independente de se eu estou isolando alguma idade ou não. Se eu estou falando de crianças abaixo de 1 ano, esse dado ele não é real, tá? Porque abaixo de 1 ano a gente vai pensar em outras condições. A gente vai pensar em anormalidades do trato urogenital. Então, essa porcentagem ela se iguala entre homens e mulheres quando a gente está falando de uma idade abaixo de 1 ano, certo? Após esse período, ela é muito mais prevalente no sexo feminino. Se nós formos falar sobre epidemiologia, a Escherichia coli ela é responsável por 85% dos casos de infecção urinária nas crianças. Mas um ponto que eu quero frisar aqui, que eu acho muito importante, é que infecção urinária a gente sempre acaba associando a processos bacterianos. E isso não é uma verdade, tá? A gente tem processos virais e processos fúngicos que podem desencadear uma infecção urinária. Então, a gente precisa, desde muito cedo, deixar claro àqueles pais que a gente tem uma suspeição de infecção urinária, que as causas são diversas e que a gente vai tentar identificar de forma etiológica o agente com exames que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas, o que é que eu quero dizer? E. coli, ela é a mais prevalente em todas as faixas etárias. Quando a gente pensa em bactérias atípicas, como Proteus, Pseudomonas, Klebsiella, Enterococcus, especialmente Enterococcus, que ele é mais prevalente no período de crianças abaixo de 1 ano, e quando a gente pensa nessas outras bactérias, por elas serem atípicas, elas têm uma maior chance de ter uma infecção um pouco mais resistente por mecanismos da própria bactéria e também está associada a alguma anormalidade do trato urogenital. Então, normalmente essas outras bactérias, ela tem uma porcentagem maior de associação com crianças que têm alguma anormalidade do trato urogenital. Quando a gente fala de vírus, a gente tem uma série de vírus que são possíveis agentes etiológicos, mas a gente precisa lembrar do adenovírus, tá? O adenovírus, ele faz cistite hemorrágica por adenovírus. O que é que eu quero dizer? É, é uma infecção urinária, e o que prevalece muitas vezes quando você vai fazer uma avaliação laboratorial com uma urina 1 é a evidência de hematúria, tá? Então, é uma causa que também ela se destaca entre as causas virais e ela tem essa ressalva, por isso que eu coloquei para vocês. Fungos, eles não são muito comuns, tá? Como agentes etiológicos. Mas sempre que eu penso que eu mexi naquele trato, seja porque eu introduzi uma sonda vesical de demora, seja porque aquela criança já tem o trato urogenital com alguma normalidade, seja porque eu mexi naquela microflora com uso prolongado de antibióticos ou por uma imunossupressão, esses
podem ser agentes causadores, mas eles são incomuns. Então, o que eu queria que ficasse? Quando a gente fala de etiologia, é o que a gente já sabe. E. coli é a mais prevalente, mas eu preciso lembrar que não são só bactérias, tá? E por muito tempo, a gente dividiu a infecção urinária em infecção urinária alta e infecção urinária baixa. E eu quero dizer para vocês que isso mudou um pouco, tá? Eu usei para essa aula não só a AP quanto a Sociedade Brasileira de Pediatria, mas eu acabei utilizando muito o NICE, que é do Reino Unido, e eu usei o ESPID, que ele é da União Europeia, e eles são os que têm protocolos mais novos que falam sobre manejo de infecção urinária. Então, é muito simplório a gente dividir em tu alta, em tu baixa, em tu se tem febre, se não tem febre, e ficar por isso mesmo, porque isso não vai ser condizente com os riscos que aquele paciente tem. Então, qual é a classificação operacional mais aceita hoje? A gente tem a classificação de um ITU baixa, uma cistite simples, que é um paciente que não tem sintomas sistêmicos, ele não cursa geralmente com febre, porque eu falei geralmente, porque depende da faixa etária do paciente. Então, ele pode ter um episódio de febre? Pode, mas isso não vai ser o prevalente no quadro clínico daquela pessoa. E a criança, ela está estável clinicamente. Então, a ITU baixa é o que a gente meio que já conhecia. Não tem sinais sistêmicos de maneira geral e a criança ela está estável clinicamente. E aí começou a ter uma divisão um pouquinho maior aqui, que é a ITU febril, que é a antiga ITU alta que a gente conhecia, que seriam as pielonefrites, que elas cursam com sintomas sistêmicos. Então, o que é preponderante nesse quadro clínico? Febre, normalmente uma febre um pouco mais elevada, maior ou igual que 38,5, 39, a depender da literatura que você está utilizando, e outros sinais sistêmicos, então uma prostração, pode ter lombalgia, vômitos, mas a gente vai ver mais à frente que às vezes é difícil a gente ter esses outros sinais sistêmicos a depender da faixa etária do paciente. E um novo conceito que a gente tem é o conceito de ITU complicada. Aqui é onde eu queria que a gente prestasse mais atenção, porque esses são os pacientes com maior risco de falha e maior risco de complicação. Alguns, eles vão soar até meio óbvios para a gente, que é o quadro da urosepsia. Não tem dúvida nenhuma que esse quadro ele tem mais risco de complicação. Por quê? Se a gente for, um adendo, se a gente for pensar na infecção urinária, a gente vai pensar na infecção urinária por causa de via ascendente, como fisiopatologia. Mas se eu fiz uma urosepsia, eu tenho uma disseminação hematogênica, então o risco que eu tenho de falha e complicação é muito maior. Então, são as urosepses, são as ITUs recorrentes, são as ITUs no período neonatal, tanto por um grau de imunodepressão natural que o recém-nascido tem, quanto pela possibilidade de disseminação hematogênica ser muito mais facilitada nesse período. São os pacientes com malformações do trato urinário e os pacientes com alguma comorbidade que possam gerar o risco maior de complicação e falhas, como, por exemplo, um paciente imunodeprimido, um paciente com bexiga neurogênica. E aí, uma coisa que vocês podiam me perguntar, tá, mas qual é a definição de infecção urinária recorrente? Então, o último guideline que a gente tem falando sobre definição de infecção urinária recorrente é o guideline do NICE, que ele foi de 2022, e ele é muito claro em dividir qual é o conceito de infecção urinária recorrente em adultos e qual é o conceito de infecção urinária recorrente em crianças e adolescentes abaixo de 16 anos. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem um conceito um pouco errôneo de que na pediatria também é por tempo. E na pediatria a questão não é tempo, tá? Quando a gente fala dos adultos, é que a gente usa esses 2 ou mais episódios de ITU em 6 meses, ou 3 ou mais episódios de ITU em 12 meses. Mas na pediatria, para eu conceituar de forma correta um ITU recorrente, é quando eu tenho 2 ou mais episódios da ITU que cursa com pielonefrite, quando eu tenho 3 ou mais episódios da ITU baixa, que é a cistite, ou quando eu tenho um episódio 1 da pielonefrite e um episódio ou mais da cistite, tá? Então, só para a gente ter a definição correta do que é um ITU recorrente na pediatria. E aqui eu trouxe para vocês que basicamente eu resumi a definição de ITU complicada,
e foi o que a gente acabou de ver no slide anterior, que esse é um conceito mais novo. Esse conceito ele foi trazido pelo ESPD, que é de junho de 2025. E cada vez mais a literatura tem tentado utilizar esse conceito, porque isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente preste um pouco mais de atenção nesses pacientes e diminua risco. Lembre que a gente tenta diminuir risco de sequelas nesses pacientes. Falando em risco, qual é a população de risco destes pacientes? Vamos lá. A gente falou do sexo feminino, tá? Por que sexo feminino? Porque o trato urogenital ele é um pouco mais curto, tá? Então, esse é um conceito que a gente já tem. Os meninos não circuncidados, eles também têm uma prevalência de infecção do trato urinário maior. O que é que eu quero dizer com maior? As literaturas variam de 5 a 10 vezes maior o risco de infecção do trato urinário nestes pacientes. Pacientes que têm refluxo vesicoureteral, os pacientes que têm CACUT, tá? CACUT é o termo que a gente usa para as anomalias congênitas do trato urinário. Pacientes que têm disfunção vésico-intestinal, sendo que eu deixei aqui esse dado da porcentagem, porque 30 a 50% dos pacientes que têm infecção urinária, eles têm disfunção vésico-intestinal. Constipação, atividade sexual, imunossupressão, litíase urinária, manipulação do trato urinário, que a gente já tinha falado também, e uso recente de antibióticos, ou seja, abaixo de 30 dias, porque você modifica a microflora periuretral. Então, a gente tem que estar muito atento a fator de risco, a quadro clínico, a suspeição clínica, porque tudo isso vai construir o nosso raciocínio diagnóstico para depois a gente fazer as nossas solicitações. Falando em quadro clínico, a gente precisa entender uma coisa: os sinais e sintomas, eles vão variar conforme a maturidade neurológica e imunológica do paciente. Então, se eu tenho um bebê abaixo de 3 meses, eu não vou esperar sintomas clássicos. Eu vou esperar sintomas que são mais inespecíficos. É o vômito, é a hipoatividade, é a icterícia, porque quando a gente tem bactérias no trato geniturinário, isso gera um defeito na glicosilação da bilirrubina. Então, você pode ter aumento de bilirrubina direta, tá? Você pode ter baixo ganho ponderal, hipotermia, febre, sepse, bacteremia. Estes pacientes abaixo de 3 meses são pacientes de risco. Olha o quadro clínico desses pacientes. Esses pacientes, eles não têm maturidade imunológica. Então, esses são os pacientes que eu vou ter muito cuidado, inclusive, no meu manejo clínico. Os lactentes, eles já podem ter alguma manifestação que chame mais atenção, como, por exemplo, dor abdominal e vômito, dor abdominal e febre, mas ainda assim a gente está muito no inespecífico. À medida que a gente chega na idade dos pré-escolares, é que a gente começa a ter sintomas mais típicos, que é a disúria, a polaciúria, a gente pode ter urgência miccional, dor lombar. E eu gostaria de lembrar também para vocês que os adolescentes também são população de risco. Os adolescentes, se a gente for pensar nos adolescentes que já tiveram atividade sexual iniciada, eles são população de risco também, tá? Então a gente precisa pensar com muito carinho e cuidado em cada situação clínica, de acordo com a faixa etária daquele paciente e a apresentação dos sintomas. Então, quem eu deveria investigar? Eu sempre vou pensar na idade do paciente, nos fatores de risco, se tem presença de sintomas sistêmicos, se tem presença de sintomas urinários. Isso não é uma receita de bolo, tá? Mas uma forma adequada da gente pensar é justamente pensando nessas 4 vertentes. E pensando nessas 4 vertentes, eu puxei para vocês 4 pontos que eles certamente indicam que eu devo investigar, que é recém-nascido com febre ou sinais inespecíficos, eu vou investigar para infecção do trato urinário. Lembre que se você pega um recém-nascido ou um lactente com febre sem foco, existe um risco elevado de ser infecção do trato urinário. Os lactentes falam um pouquinho mais como a gente pode esmiuçar. Quando eu falo das crianças maiores, elas já podem ter sintomas urinários, então as crianças com sintomas urinários devem ser investigadas, ou crianças que têm fatores de risco estruturais ou funcionais associados.
E muitas vezes, quando a gente tem um lactente com febre sem foco, a gente tem um lactente que chega, por exemplo, com um nariz que a mãe diz que está obstruído desde que ele nasceu. E aí, de repente, ele começou a fazer febre. Só que a história é essa, febre há 48 horas. Isso não dá uma dúvida para a gente de, nossa, será que eu deveria pedir o exame? Será que eu não deveria pedir o exame? Pensando nisso, a gente tem uma calculadora que se chama i2Calc, que ela foi feita na Universidade de Pittsburgh, que ela é recomendada tanto pela Academia Americana de Pediatria, quanto ela é sugerida pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, no protocolo de vocês, vai ter um link, inclusive, para a gente utilizá-la. E o que é que ele vai olhar? Aqui eu fiz uma estimativa de um paciente, tá? Então, o que é que eu avaliei? As perguntas são, né? Criança abaixo de 12 meses, se teve uma temperatura máxima maior ou igual a 39, se tem histórico de infecção do trato urinário, se é menina ou menino não circuncidado, se ele tem outra causa que possa justificar a febre e se essa febre dura maior ou igual a 48 horas. Então, por exemplo, este paciente que eu falei para vocês, que era um lactente abaixo de 12 meses, que teve febre de 39 ou mais por 48 horas e tem essa história meio duvidosa do nariz escorrendo, por exemplo, ela gera um cálculo. E aí, por exemplo, este cálculo desse paciente que eu fiz deu uma probabilidade de infecção urinária de 3,74%. O que é que isso quer dizer no final das contas? Se a calculadora fizer uma análise e eu tiver 2 ou menos de porcentagem de risco, ela vai te sugerir para pensar em outros diagnósticos também. Mas claro que esta calculadora é associada à investigação clínica. Lembre que isso daqui tem uma certa limitação. Se eu tenho um valor de 2 a 5%, ele vai dar um risco intermediário de ser a infecção do trato urinário. Se ele dá acima de 5%, ele vai dar um alto risco e já vai te sugerir fazer a investigação de infecção do trato urinário. Este paciente meu deu um risco intermediário. E aí, o que é que ele fala? Paciente com risco intermediário, você vai avaliar clínica e fatores de risco e ponderar já fazer uma investigação daquela urina. E aí, ele pede para você colocar os resultados que deram da sua investigação urinária e ele faz também um cálculo, após a análise urinária, da probabilidade de aquilo de fato ser uma infecção do trato urinário. Porque a gente está o tempo todo falando de probabilidade, porque diagnóstico ele só é feito com urocultura. Então, essa é uma ferramenta legal que a gente tem e que pode nos auxiliar nos casos duvidosos, tá? Então, como é que eu vou investigar? Minha investigação, ela sempre começa com avaliação clínica, avaliação de fatores de risco. E aí, eu peço uma urina e uma urocultura. E aí, eu queria falar para vocês dos métodos e algumas ressalvas sobre esses métodos. Saco coletor não é para dar diagnóstico de infecção do trato urinário. Saco coletor, ele tem um alto valor preditivo negativo. O que é que eu quero dizer? Se for negativo, é negativo. Se for positivo, eu vou ter que fazer outro método para coletar urocultura e urina para fazer uma investigação se aquilo é de fato uma infecção do trato urinário. Por quê? Porque a gente, por mais que a gente tenha toda a técnica de tentar fazer uma antisepsia adequada naquela região, a gente está colocando na pele do paciente. Às vezes, e existe um tempo, né? A cada 4 horas a gente vai trocando esse saquinho, mas ainda que a gente faça tudo de uma forma bem adequada, olha a taxa de contaminação de um saco coletor, de 60 a 80% dos casos. Então, não é um método que eu estou utilizando para dar diagnóstico. É um método que eu posso usar para afastar a minha possibilidade diagnóstica. E aí, como é que eu decido como é que eu vou coletar urina do paciente?
Para você coletar uma urina do paciente, de forma que você possa coletar a urina e a urocultura, você pode utilizar jato médio, você pode utilizar a sonda vesical ou você pode utilizar a punção suprapúbica. Para a gente otimizar e deixar de uma forma muito clara crianças não continentes, a gente vai fazer a sonda vesical. Crianças continentes, a gente vai fazer o jato médio. A punção suprapúbica, quando a gente vai ler, ela é excelente, porque, olha, a taxa de contaminação dela é mínima, a gente vai ver que a positividade dela, ela é muito relacionada a, de fato, a gente ter uma infecção do trato urinário, mas ela tem seus riscos inerentes a ser um procedimento um pouco mais invasivo. Então, a gente não faz para todo paciente. Então, a gente vai pensar assim: criança continente, eu vou solicitar o jato médio com toda a técnica de antisepsia. Criança não continente, eu vou fazer a sonda vesical. Nossa, mas aí eu tô no pronto-socorro e o pai, ele não quer que eu faça a sonda vesical na criança. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai informar que pode fazer o saco coletor para a urina, mas se esse saco coletor vier positivo, invariavelmente, para a gente poder fazer a investigação diagnóstica da forma correta, a gente vai precisar usar a sonda. Senão, a gente não vai fazer a investigação diagnóstica correta. Então, o que é que eu estou falando? Eu estou falando de suspeição, tá? Por quê? Porque a urina 1, ela não dá diagnóstico de TU. A urina 1, ela pode te sugerir por alguns marcadores que a gente pode encontrar lá. Então, aqui a gente acabou colocando a nossa interpretação dos itens que a gente encontra no sumário de urina na urina 1. Nem sempre o nitrito ou uma leucocitúria que sejam positivos vão indicar a infecção do trato urinário, tá? Então, condições de desidratação, condições inflamatórias, apendicite, Kawasaki, uma série de outras coisas, elas podem dar essas manifestações positivas. Mas, quando a gente tem positividade da piúria, da esterase positiva e do nitrito positivo, a gente tem um alto grau de sensibilidade e especificidade. Aqui é onde eu tenho a melhor combinação para ter um maior grau de suspeição clínica do paciente. Ainda assim, eu posso dar diagnóstico, não, mas eu melhoro a minha acurácia clínica. Nitrito, isoladamente, ele é até bem específico, mas sensível ele é muito pouco. Lembre que a criança ela faz xixi o tempo todo, às vezes não dá tempo de a bactéria converter nitrato em nitrito, então muitas vezes a gente também não tem essa positividade. E lembre que a gente tem diferentes causas que podem gerar a esterase e a piúria isoladamente positivos. Então, para eu dar diagnóstico, eu preciso de uma urocultura que seja coletada por método adequado. E aí, o que é que eu quero dizer com uma urocultura que seja realizada por método adequado e como eu leio esta minha urocultura? Se eu tenho, por exemplo, uma urocultura por jato médio que vem 30 mil unidades formadoras de colônia, de patógeno, não sei, deixa eu pensar aqui, sei lá, um Staphylococcus saprophyticus, mais 50 mil unidades de um Enterococcus. Isso é contaminação, tá? A gente só pode dar diagnóstico de infecção do trato urinário bacteriana por jato médio quando eu tenho maior ou igual a 100 mil unidades formadoras de colônia de patógeno único, tá? Pela sondagem vesical, o que é que a gente vai pensar? Puxa, eu coloquei a sonda lá na região, então eu preciso de menos unidades formadoras de colônia. Então, via de regra, quando eu estou falando de sondagem vesical, eu preciso de pelo menos 50 mil unidades formadoras de colônia de um patógeno único. E aí, ainda mais, se eu tivesse feito uma urocultura por punção suprapúbica, qual é sugestiva? Eu vou fazer uma ressalva com esse ponto da punção suprapúbica, porque isso é o que a gente tem mais descrito na literatura, que qualquer crescimento bacteriano é sugestivo na punção suprapúbica. Mas se crescer um gram positivo
em uma criança maior, que você não espera que a causa seja de fato um gram-positivo, existe uma chance de contaminação. A gente não falou, é 1%, mas existe. Então, tudo vai se basear em um raciocínio clínico adequado, numa avaliação de fatores de risco e de uma leitura adequada dos exames que estão sendo solicitados. Falando nos exames também, eu preciso pensar quais outros exames eu preciso pedir, como é que eu vou fazer essa análise. Primeiro, a gente vai ver que quando a gente vai tratar as crianças, a gente vai dividir as crianças sobre crianças estáveis, crianças maiores de 3 meses, crianças instáveis, com risco de infecção complicada. Então, para começar, se a criança ela vai internar porque ela tem uma infecção urinária complicada ou porque é uma criança muito pequena, eu preciso checar risco, por exemplo, daquela criança não ter uma disseminação hematogênica associada. Então, eu peço a hemocultura associada junto com o hemograma e PCR para eu seriar este exame e ter uma avaliação clínico-laboratorial de resposta. A função renal depende muito também do contexto clínico que eu estou avaliando o paciente. Todo paciente com infecção urinária precisa pedir função renal? Não. Pacientes com má formação do trato urinário, sim. Pacientes com itu recorrente, prudente também. Pacientes que usaram recentemente aminoglicosídeo, ou caso eu vá usar aminoglicosídeo, sim, também. E com certeza, se você está em vista de uma urosepse, você vai seguir o protocolo sepsi, que inclui também a função renal associada. E um outro ponto que às vezes gera dúvida é sobre a ultrassom de rins e vias urinárias. Quando eu devo pedir? Para quem eu devo pedir? A infecção de rim, a ultrassom de rins e vias urinárias, ela é indicada naqueles pacientes que têm maior risco de ter uma má formação do trato urinário. São aqueles pacientes menores que eu preciso avaliar melhor aquele trato urogenital. Então, recém-nascido com infecção do trato urinário, eu preciso avaliar qual foi a causa daquilo ali. Será que é um paciente que ele tem um refluxo vesicoureteral? Será que é um paciente que tem alguma anormalidade calicial? Todo lactente com infecção do trato urinário, febril, ele também deve ser avaliado a despeito de ultrassom de rins e vias urinárias. Paciente que está tendo falha de resposta ao posto, ele também deve ser avaliado. Isso não é só porque, e a ultrassom vai me dizer o que a respeito de falha de tratamento proposto. Veja, a gente tem algumas bactérias atípicas, certo? Que geralmente são essas bactérias que geram falha ao tratamento proposto, que elas podem, inclusive, causar alguns quadros clínicos um pouquinho diferentes. Então, por exemplo, o Proteus, classicamente, ele é capaz de gerar os cálculos coraliformes. Então, é importante que eu entenda se aquele paciente ele tem algum outro achado que vai me sugerir, inclusive, um tratamento adicional, tá? Nas ITUs recorrentes, ou qualquer criança, independente da faixa etária, que você tem uma suspeita clínica de má formação estrutural. Mari, mas você precisa pedir no paciente internado? Veja, eu tenho um paciente que eu suspeito de malformação estrutural, o quão logo eu conseguir fazer essa investigação, melhor para o paciente. Não existe uma regra que tenha descrito assim: você fez a suspeição, você já tem que pedir no primeiro dia. Mas existe uma regra de que na fase aguda já investiga esses pacientes. É diferente se eu estivesse falando de uretrocistografia miccional, é diferente se eu estivesse falando de cintilografia. Realmente aqui não é nada ao momento. Mas se eu estou em processo de investigação de uma anomalia urogenital, é prudente que eu faça tão logo que possível essa ultrassom de rins e vias urinárias nestes pacientes. E aí, qual é o paciente que eu devo internar? Veja, se o paciente ele tem menos de 3 meses, ele é um paciente que não tem maturidade imunológica nenhuma. Ele é um paciente que tem risco de evoluir para urosepse. Então, paciente abaixo de 3 meses, ele vai começar o tratamento internado, certo? Paciente com itu complicada, ele vai internar também.
Sepse ou toxemia eu não preciso nem falar. Pacientes com vômitos persistentes ou incapacidade de aceitação via oral, eles vão precisar ser internados para ter a terapêutica adequada. Paciente com desidratação moderada grave também, falha no tratamento ambulatorial, suspeita de patógeno multiresistente ou dificuldade de segmento ambulatorial. Estes são os pacientes que têm indicação de internação em apartamento, enfermaria. Já o paciente que ele tem um quadro de instabilidade hemodinâmica, toxemia, sepse confirmada, injúria renal aguda com distúrbio hidroeletrolítico e necessidade ou previsão de diálise, esse paciente ele vai ser internado, logicamente, mas ele já vai ser internado em âmbito de UTI, porque ele precisa de uma monitorização e ele precisa, se eventualmente ele evoluir, de um suporte maior para a terapia renal substitutiva, que é o que a gente não quer nunca chegar a precisar. E quando a gente vai falar de tratamento, a primeira dúvida que vem para a gente é, tá, será que eu devia começar via oral, via endovenosa? Via de regra é o seguinte, a criança está estável, ela é maior que 3 meses, então você acha que é uma criança que tem uma tolerabilidade via oral e ela está bem, você pode começar via oral. Ah, é uma criança que ela não se encaixa em nenhum desses outros. É prudente você começar via endovenosa, porque ela vai acabar caindo nos quadros das itus febris ou nos quadros das itus complicadas. Cistite simples ou itu não febril, nos guidelines mais novos, a gente tem visto cada vez mais um processo de racionalizar o uso do antibiótico, tá? Então, simples ou itus não febris, a gente tem um tempo total de tratamento de 3 a 5 dias, tá? Quando a gente fala das itus que são febris e itus complicadas, por definição de que a gente falou lá atrás, essas infecções urinárias, a recomendação pela Sociedade Brasileira de Pediatria é de 7 a 14 dias. Mas o último documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, ele não tinha muito essa referência de o que é de fato uma infecção do trato urinário complicada, porque isso é um conceito um pouco novo. Então, se você tem um diagnóstico de uma infecção do trato urinário complicada, preferencialmente você vai fazer 10 a 14 dias de antibiótico de acordo com a resposta clínico-laboratorial do paciente. Ah, mas eu vou deixar ele 10, 14 dias internado? Não. Você vai começar por via endovenosa e vai deixar por pelo menos 72 horas. Quando ele ficar 24 horas afebril e você tiver uma urocultura com um antibiograma demonstrando sensibilidade a antibiótico via oral, aí você pode trocar. O que é que eu vou dizer para vocês? Este paciente, ele precisa de reavaliação constante, tá? Então, não esqueçam de fazer toda uma reavaliação do paciente a cada 48, 72 horas, se necessário, também complementares. Esse paciente é de risco, tá? E aqui a gente fez uma tabelinha que até no protocolo ela está um pouquinho maior, porque a gente fala de diluições, mas eu quis deixar ela um pouquinho mais enxuta para ficar um pouco mais visual para vocês. Se eu estou pensando em um paciente que ele é uma infecção do trato urinário, mas é uma infecção do trato urinário que eu consigo tratar por via oral, ou seja, a criança está estável, acima de 3 meses, não tem outros sinais de sintomas sistêmicos, está aceitando bem, o que é que eu tenho de primeira escolha? Isso foi conversado com a nossa equipe da infectologia, tá? E nós temos um perfil de sensibilidade da E. coli, claro, que é o que a gente está pensando primariamente e empiricamente até sair o nosso antibiograma, muito bom, tanto a cefuroxima quanto a amoxicilina com clavulanato. A nossa primeira escolha a despeito da cefuroxima é que a gente acaba usando muito amoxicilina com clavulanato em outros casos pediátricos. Para a gente não ficar conferindo ou aumentando o risco de resistência, conversado com a infectologia, quando a gente for pensar em antibiótico via oral de primeira escolha, a gente pensaria na cefuroxima, mas a gente tem a amoxicilina com clavulanato, que tem um bom perfil de sensibilidade. Cefalexina, o nosso perfil de resistência, ele varia de 20 a 30%. Sulfonametoxazol trimetropin, a gente não tem esse dado, tá?
mas essa tabela ela foi construída juntando vários documentos. Então, é uma possibilidade, lembrar que a gente sempre vai se guiar também depois com o nosso antibiograma. A nitrofurantoína ela pode ser uma possibilidade também, mas apenas nos casos de cistite simples. Agora, quando eu estou falando de um paciente que ele tem indicação de terapia endovenosa, qual é a primeira escolha? O que é que eu vou fazer de raciocínio agora? É um itu complicada? O que é a itu complicada? Lembra? É o recém-nascido, a urosepse, é o paciente com itu recorrente. Se for um itu complicada, eu vou começar com a ceftriaxona. Essa vai ser a minha primeira escolha. Eu não posso dar chance de disseminação hematogênica. Agora, se é um itu não complicada, a minha primeira escolha vai ser a mecacina. Lembrem o que eu falei para vocês. Os aminoglicosídeos, eles devem ter monitorização da sua função renal, tá? Então, se o paciente a gente for usar um aminoglicosídeo, o paciente vai internar, você vai solicitar hemograma, hemocultura, PCR, já acrescenta a função renal, porque eu preciso saber como é que está a função renal quando o paciente chegou e como é que está evolutivamente essa função renal, por conta de uma possibilidade de nefrotoxicidade e ototoxicidade que a gente sabe também. Nos recém-nascidos e crianças abaixo de 2 meses, a gente tem uma ressalva. A ceftriaxone, ela poderia ser utilizado? Até poderia, mas é prudente que a gente faça uma combinação, na verdade. Por quê? Porque nesta subpopulação, a gente tem mais Enterobacter, a gente tem mais algumas outras bactérias que eu preciso ter uma cobertura um pouquinho melhor para gram-positivo, tá? Então, eu preciso de uma associação. E a associação preferencial que a gente vai fazer nesses casos é ampicilina com aminoglicosídeo, tá? Ou amikacina ou gentamicina, tá bom? Aí a gente colocou aqui as opções e as doses para entendimento de vocês. E um outro ponto que a gente precisa pensar é qual é o paciente que eu devo referenciar a nefrologia. Se a gente entender o conceito de itu complicada, este é o conceito que vai me direcionar os pacientes. Urosepse, itu recorrente, itu no período neonatal, paciente com má formação do trato, refluxo vesicolateral, paciente com comorbidade, como imunossupressão, bexiga neurogênica, esses pacientes eles precisam de um segmento com nefrologia. Mas, de novo, isso não é uma receita de bolo. Você precisa individualizar os casos. Você precisa observar os fatores de risco. Se aquele paciente ele tem histórico familiar de síndrome de Alport, de Prunibelli, de situações que possam gerar uma injúria renal com condição genética associada, claro que eu também vou encaminhar esses pacientes. Existe uma pergunta que ela pode ser feita de mas esses pacientes eu devo iniciar a profilaxia? Veja, o ideal é que este paciente ele tenha uma avaliação com a nefrologia tão logo quanto possível. Se for um paciente que a gente está observando que ele não vai conseguir ter essa avaliação tão breve quanto possível, a gente pode discutir sim com a infectologia, porque a gente pode já deixar com a profilaxia para não deixar esse paciente descoberto. Mas isso é individualizar o caso, porque não também pensa que não é todo paciente que de fato ele vai precisar de usar antibiótico em 1/4 da dose, porque na verdade o que o nefro vai fazer inicialmente é continuar aquela investigação que a gente estava fazendo, tá? Então, é aí que vai entrar os outros exames, as cintilografias para olhar cicatrizes renais, a uretrocistografia miccional. Então, é prudente que se tenha uma investigação detalhada primariamente, mas a gente vai individualizar cada caso prezando no benefício do paciente, tá? E aqui a gente fez um fluxograma para investigação e manejo inicial destes pacientes com infecção do trato urinário. Então, paciente com febre sem sinais localizatórios, lactente há mais de 24 horas, lembre de fazer a calculadora. A calculadora ajuda demais, inclusive ela ajuda no sentido de devo coletar a urina. Vocês vão ver que esses pacientes eles acabam tendo indicação de coletar urina. Paciente tem sintomas urinários, paciente adolescente, teve sintomas urinários clássicos, atividade sexual, sim, então você tem indicação de fazer a investigação. Colhe a urina.
Ah, eu vou coletar como? Se a criança for continente, jato médio. Se a criança for incontinente, sondagem vesical. Se a urina vier normal, eu vou considerar outros diagnósticos e eu vou sugerir uma reavaliação em 24, 48 horas, se tiver alguma alteração de estado geral, se persistir febre, que é isso que a gente faz, inclusive, nos nossos pronto-socorros. Se a urina vier alterada, e for lactente abaixo de 3 meses, com sinais de toxemia ou itu complicada, eu vou internar esse paciente. Eu vou começar com antibiótico terapia venosa. Eu vou estabilizar esse paciente e lembre que depois eu vou avaliar clinicamente com o resultado da minha urocultura com antibiograma o que é que eu posso fazer de transição antibiótica. O paciente tem a urina alterada, mas é um lactente mais de 3 meses, em bom estado geral, hemodinamicamente estável, está aceitando medicação via oral, prescreve um antibiótico via oral. Lembra que estes pacientes, eles podem ter, sim, sua alta com indicação do tratamento, mas lembre que se a gente estiver no ambiente do pronto-socorro, no pronto-socorro, a gente faz a solicitação, mas a gente precisa entregar o pedido da urocultura para ser processado no laboratório externo. Então, a gente entrega aquele documento e o paciente ele dá entrada também, porque é dessa forma também que a gente vai conseguir ter uma avaliação precisa do agente etiológico. E todos esses pacientes, eles devem ser reavaliados em 48 a 72 horas, seja pelo médico assistente ou antes, lógico, se tiver alguma manifestação clínica que indique que esse paciente precise retornar ao pronto-socorro. E era isso que eu queria falar para vocês. Muito bom, Mari, muito bom. Vejam que agora a gente começa a organizar, né? Como é que vai ser feito o diagnóstico, como é que vai ser feito o tratamento. Quando a gente está no internamento, né, Mari? Às vezes a gente fica de cabelo em pé com alguns diagnósticos que chegam lá. Então, a gente uniformizando melhora bastante, né? Bastante mesmo. Essa calculadora, cada vez mais nós temos usado as calculadoras clínicas, né? Então, é um recurso muito útil para ser utilizado, está no protocolo, mas vocês conseguem baixar super fácil, né, se precisarem, no celular mesmo, para poder até falar em números com os pais, sabe? Olha, qual é a porcentagem de chance de isso aqui ser uma infecção urinária, né? Compensa tratar ou não compensa? Isso é muito importante. Hoje em dia, por mais que a gente queira dar nome às coisas, a gente nunca vai ter 100% de certeza de tudo que a gente está falando. Então, trabalhar com estatística de forma objetiva é muito importante hoje em dia, tá? Eu vou abrir para perguntas, porque se o pessoal tiver alguma pergunta, pode começar a fazer. Eu não vi aqui nenhuma no chat, mas se alguém quiser, eu não estou vendo aqui também levantar a mão. Está tendo muitas palminhas, viu, Mari? Mas eu fico Agora, preocupada dúvidas, quando galera. não tem pergunta. Eu fico, ai meu Deus, será que. Oi, boa noite. Deixa eu fazer Pronto. logo uma pergunta aqui. É Oi. mais uma pergunta operacional para Tatiana. Tati, é assim: a gente na urgência, quando a gente colhe a urina numa suspeita de TU, a gente tem a operacionalidade de lançar uma urocultura já no pedido do sumário de urina no sistema. E aí, uma vez que a gente lança essa urocultura, o laboratório já vai processando e a gente é que vai definir se vai entregar o papelzinho da urocultura ambulatorial ou não, não é isso? Do pedido. Quando essa urina ela vem normal, a gente pode liberar o paciente para casa e é necessário ainda emitir esse pedido de urocultura para não se perder a amostra de urocultura que já estava sendo rodada no laboratório, ou a gente realmente não emite nada, não, enfim, não é infecção urinária, vai para casa e tchau, assim, e o laboratório perde essa amostra. Como é que deveríamos fazer? Então, toda vez que for urina por sonda, tem que pedir junto a urocultura. Se está colhendo urina por sonda, tem que ser urocultura junto, porque a gente não vai fazer um novo procedimento invasivo no paciente. E em relação a essa urina por sonda, eu quero só reforçar com vocês, para na hora da coleta, falar com o familiar. Olha, se ele acabou de fazer xixi, né, informe a enfermeira, porque muitas vezes está sendo passada a sonda com a criança tendo acabado de ter uma diurese. Então, é óbvio que na hora de passar a sonda não vai encontrar a amostra. Então,
Esses cuidados são importantes da gente compartilhar com a equipe da enfermagem e com o familiar, tá? E caso esse sumário de urina venha negativo, o que a gente faz é desconsidera o pedido. A gente pode até cancelar no sistema, se a gente quiser depois, não tem problema. Se ele Ah, vier sugestivo, é obrigatório que se entregue o pedido para que essa família leve no laboratório e autorize a continuidade do processamento. perfeito. Perfeito. Tati, uma outra pergunta. Muitas vezes a gente encontra a inviabilidade de coleta por sonda vesical por causa da sinéquia vaginal, né? E aí muitas vezes tem a fusão dos grandes pequenos lábios e as enfermeiras não conseguem encontrar o meato uretral. Aí qual é a pergunta? Existe alguém no serviço treinado para, por exemplo, prosseguir com a punção suprapúbica nesses casos? A gente tem duas opções, Túlio, nesse sentido. A gente, se houver a sinéquia, mais uma tentativa nova de passagem de sonda pode ser pedida ao cirurgião geral que está aí com a gente. Caso contrário, a solicitação, caso os pais aceitem, é pedir a CIP. Certo. Uma coisa, Mas Túlio, caso os pais aceitem, né? uma coisa também, Túlio, eu não coloquei na aula porque assim, a taxa de contaminação também não é tão irrisória assim. Mas a gente tem estudos na Turquia que eles fizeram um fluxograma da gente conseguir induzir um jato médio numa criança que é incontinente, tá? Que eles fazem inicialmente uma solução com glicose, que é meio que para e aí eles fazem, é bem protocolar mesmo, tá? Depois eu procuro o artigo e mando. E eles fazem movimentos abdominais, movimentos em região de loja renal, e aí tem dois protocolos, um que você espera 5 minutos e outro que você espera um pouquinho mais. E aí você pode fazer a coleta como se fosse um jato médio. Então, às vezes, pode ser uma tentativa também. A questão é que a taxa de contaminação, ela assim, ainda é relevante. Então, ela começou com taxas de contaminação de 10 a 15%, o que era equivalente a um jato médio, tá? Que é o que a gente tem. Só que eles, cada vez que eles tentavam repicar e foram feitos novos estudos a respeito disso, a taxa de contaminação ela veio aumentando. A taxa de sucesso de você ter a urina de fato era boa, mas a confiabilidade do exame também você teria que ter um certo cuidado. Então, às vezes, você faz a calculadora, você olha a questão dos riscos e você pode tentar, tá? Como uma alternativa. Mas se de repente vier um exame que te gere dúvida, invariavelmente a gente vai precisar conversar com uma cirurgia sobre alternativas. Perfeito, perfeito. Eu já tinha lido esse estudo, Mari, que você está falando, Mariana, aqui. A gente, inclusive, poderia, na antisepsia da passagem da sonda, usar um sorinho fisiológico mais gelado, fazer o movimento abdominal realmente, e a gente conseguia fazer pelo menos um jato médio, assim, conseguiria fazer uma coleta de jato médio. Aí, na coleta, já poderia inspecionar a característica da urina, se a urina tem um odor, se a urina teria uma turbidez, né? Eu já tinha lido algo a respeito. E às vezes a gente faz, quando a gente realmente é inviável, a gente acaba fazendo mesmo na urgência. As enfermeiras até têm um pouquinho dessa expertise assim, de fazer a coleta. Era só para aqueles casos realmente extremos, assim, que às vezes a gente fica com a mão na cabeça e fica sem saber como prosseguir com essa coleta, sabe? Aí Uhum. era só para saber se tinha alguém treinado mesmo para a gente pedir esse auxílio. A gente até falou, acho que numa aula anterior, que uma das coletas que é aceitável é aquela no ar. O Sim, que é a coleta no ar, né? A coleta no ar você dá muito líquido para a criança, ou então você estimula a criança e ela faz aquele xixi assim, que faz aquela uhum, parábolazinha. Então a gente considera que aquela coleta ela é confiável, porque na verdade ela é um jato médio, né? Então, se a isso. pessoa conseguir malabaristicamente pegar 5 ml é suficiente e ele é considerado como jato médio. A minha filha, quando não fez xixi e precisava da urina, né? O americano é mais invasivo, né? Ela tomou-lhe uma furosemida, mas a gente nem colocou isso no protocolo, viu? Porque não entra como, mas eles dão. Existem alguns outros protocolos de indução à diurese que é não espontânea, é medicamentosa. Mas é uma questão muito mais invasiva, né? A gente só tem que lembrar disso. Perfeito, Então, nem está no tranquilo. protocolo.
Anotar essa dica aqui. Obrigado, senhor. Então, pessoal, assim, o protocolo está bem, a gente procurou detalhar bem as coisas, né? Mari apresentou aqui na aula, é muita informação. O protocolo, eu até tirei um print para colocar no grupo lá da emergência, qual é o ponto-chave, assim, que está sendo introduzido. Para o pessoal do internamento e da UTI, acho que o ponto-chave diz respeito a gente ter uma avaliação criteriosa desse resultado e fazer o descalonamento correto, né? Então, a transição para medicação oral segura, ela deve acontecer assim que a gente tem ou um direcionamento que, né, mostre uma possibilidade de medicação oral ou uma melhora clínica do paciente. Então, na verdade, o tempo do tratamento, Maria até mostrou aí que ele seria de 3 a 5 dias na infecção não complicada, a febril. Na infecção febril não complicada, a recomendação é que você trate por 7 dias. E qual é o critério para eu poder dizer se vai ser 7 ou 10 dias? É a melhora clínica do meu paciente. Meu paciente melhorou ali em 72 horas, eu posso completar o tratamento só com 7, tá? Na infecção urinária complicada, aí o tratamento vai variar em torno de 10 a 14 dias, mas a gente também vai basear essa variabilidade conforme a resposta clínica do meu paciente. A recomendação atual é que ele tenha pelo menos 72 horas a febril, para eu pensar em suspender esse antibiótico, tá? E a outra coisa é a respeito do segmento ambulatorial, né? Então, paciente que está no internamento, paciente que está indo da UTI para, às vezes, para home care, a necessidade desse acompanhamento desse paciente. Claro, se a gente tiver identificado uma ITU complicada. Então, esse protocolo ele está pegando todos os setores, ele está pegando unidade de emergência, internamento e UTI. Não é um protocolo que visa apresentar insuficiência renal, não é infecção urinária, como a gente deve conduzir nas 3 variáveis, tá? O protocolo eu botei lá no grupo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, né, ou alguma crítica, fiquem à vontade para apresentar, né? Eu peço que seja nos próximas 72 horas, porque eu vou mandar para publicação dentro do Web Documents, como a gente fez no de bronquiolite, agora a gente está mandando esse, tá? Tem uma lista de presença aí que vocês precisam preencher. A lista de presença vai dizer o setor. Você tem que dizer que está na pediatria, tá? Porque hoje está tendo 2 aulas simultâneas. Então, preencham, porque isso aqui eu pego depois para avaliar a avaliação de desempenho do corpo clínico, tá? Gente, se vocês não tiverem mais dúvida, a gente pode ir